السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. O mundo inteiro presencia hoje mais um episódio dos episódios do conflito na Palestina. Esse é mais um episódio. E muitas pessoas, influenciadas pela grande mídia, fazem uma análise, uma leitura isolada desse episódio e de outros episódios. Ou seja, não ligam esse episódio a todo um contexto, a toda uma história que acontece há décadas. Isso para taxar tal grupo de terrorista, para dizer que os palestinos são terroristas, para dizer que os muçulmanos são terroristas. E aqui devemos lembrar também que na resistência palestina, a maioria da resistência é muçulmana, porém há entre eles cristãos também, mas que não são cristãos sionistas, que estão de acordo com aquilo que ocorre de invasão e de usurpação de direitos dentro da terra da Palestina. Enfim, não vou falar aqui sobre todo o contexto, a história, que é uma invasão, que a terra se chama Palestina e que os sionistas são invasores, por isso a luta do povo palestino é uma luta justa, é uma luta legal, dentro de tudo que existe de direito internacional, etc. O que eu quero lembrar aqui para vocês, irmãos e irmãs, vocês percebem o que há de diferente, o que há de exclusivo nesse episódio que acontece hoje, em outubro de 2023? Tem algo especial que acontece hoje. O que é? Todo um sistema global está organizado e dirigido para denegrir a causa palestina, para denegrir os muçulmanos e para dizimar o povo de Gaza. Por quê? Porque nós muçulmanos, estamos acostumados, habituados nos últimos anos, sempre a estar rebaixados, humilhados. Eu não sou terrorista, o Islã não é terrorismo e tal. E hoje, nesse episódio, os palestinos em Gaza, e dizem as pessoas que é o grupo extremista, radical, terrorista Hamas, e outras brigadas também, militâncias de luta a favor do direito palestino e contra a invasão de Israel, Hamas e outros grupos. O que acontece? O povo de Gaza, esses grupos invadiram Israel. Mas a razão pela qual todo esse sistema está contra a faixa de Gaza e contra os palestinos, contra esses grupos, não é porque eles atacaram. É porque hoje, em especial, eles deram um pouco de esperança para o mundo livre. Um pouco de esperança para os muçulmanos, um pouco de esperança para os palestinos, para os árabes. Ergueram as cabeças das pessoas. Ou seja, mandaram uma mensagem para as pessoas em todo o mundo. Vejam, por mais forte que possa ser o invasor, por mais forte e poderoso e apoiado que possa ser esse Estado, nós iremos lutar e vocês têm razão e vocês podem também fazer parte dessa luta. É por isso que todo um sistema está organizado para lutar contra eles. Não é porque simplesmente eles fizeram um ataque. Outros ataques ocorreram antes. Porém, há isso de especial. É especial agora nesse momento que eles, depois de rebaixamento, de humilhação, ergueram as cabeças e ergueram as cabeças dos outros e disseram: ou nós lutamos e vencemos, ou nós caímos mártires. E esse é o lema que eles seguem durante todo o conflito, durante toda a causa. Eu vou dar exemplos disso. Provas de que é essa a razão. Querem dizimar a faixa de Gaza, por quê? Porque não querem deixar nenhum foco de esperança, de honra para você. Você não pode nem ter o sentimento de orgulho. Não é você ter orgulho, você não pode ter nem o sentimento. Agora eles podem ter o sentimento de arrogância e praticar, realizar a arrogância. O nosso orgulho não é no sentido de arrogância, no sentido de ter honra.
de lutar pelo que é justo, pelo que é certo. Vou dar um exemplo disso. Hoje em dia não há a guerra Ucrânia-Rússia. Países e potências não estão a favor da luta da Ucrânia contra a invasão russa. Por que apoiam a Ucrânia? Porque eles têm o direito de se defender, essa é a causa justa deles. Tudo bem, por que o povo palestino não pode ter o direito de se defender contra uma invasão? Porque essa invasão é invasão sionista, que é apoiada pelas grandes potências e pelas pessoas que têm interesse político, econômico, entre outros. Um outro exemplo, outra prova que eu vou dar para vocês. Hoje muitos palestinos dão entrevistas na grande mídia, apesar que não está aberto um grande espaço para mostrar o lado palestino. Há um grande fechamento, um bloqueio midiático para mostrar apenas uma face, apenas um lado. Alguns dos palestinos que eu assisti dando entrevistas nos Estados Unidos e em outros países, sempre a primeira pergunta que o jornalista faz: o que você diz sobre os ataques do Hamas contra civis? Qual a sua posição quanto àquilo que o Hamas está a fazer de ataques e tal? Eles querem sempre citar que o ataque desse grupo, o ataque dos palestinos, é um ataque ilegal, é terrorista. Aí todos esses palestinos, mesmo não sendo da militância do Hamas, e mesmo tendo divergência de opinião em muitos assuntos com o Hamas, todos eles, o que eles respondem? Eles contam a história da Palestina desde o início. E isso que o Hamas fez é para buscar os direitos dos palestinos. Até mesmo foi perguntado a um dos líderes da autoridade palestina, foi dito para ele: mas vocês reconheceram o Estado de Israel? E eles não reconhecem, o Hamas não reconhece e luta contra, tem luta armada. Vocês não reconheceram, então vocês não estão a favor deles. Ele disse em uma só palavra: mas nós estamos de acordo com aquilo que eles fizeram, porque o que eles fizeram é justo e eles estão a reivindicar os direitos do povo palestino. E o que nós fizemos ao reconhecer o Estado de Israel não adiantou em nada. Então, esse representante da autoridade palestina, que silencia às vezes, e que não luta uma luta armada, ele disse: o que fez o nosso acordo com Israel? Retornou algum dos nossos direitos? Retornou alguém dos refugiados palestinos fora da Palestina? Fez com que os assentamentos judaicos parassem? Não. Apenas ocorreu mais violações contra os nossos direitos. Uma outra prova e uma outra questão que eu cito para vocês lembrarem disso. Então, vejam, o que há de exclusivo hoje, nesse episódio do conflito, é que há uma luta dirigida e organizada contra Gaza, contra os militantes palestinos, contra a Palestina, para que o muçulmano não respire um pouco de honra e de respeito e de orgulho. Estou a falar sobre isso. Um outro exemplo, a mentira da luta pelos direitos humanos. Direitos humanos, buscar os direitos, liberdade de expressão. O que eles querem dizer para nós hoje é que a liberdade de expressão deles, ela é intocável e ela é incondicional. E os direitos humanos, eles também não têm limite nenhum para eles, são ilimitados. Agora, o seu direito e também a sua reivindicação por liberdade de expressão. Eu quero me expressar, eu quero dizer que eu tenho esse direito. Eles dizem para você: não, espera aí, tem uma diferença entre os nossos direitos e os seus. O direito seu, o direito do palestino, o direito do muçulmano, ele tem limites. Ele para no nosso direito. Ele é condicional, ele é limitado. Agora, os direitos deles e a reivindicação deles e a liberdade de expressão deles é incondicional, é ilimitada.
Por isso você vê a grande mídia está fechada, está bloqueada contra qualquer opinião de um palestino que mostra a verdade. Assim como eles bloquearam tudo que diz respeito aos nossos governos árabes, também hoje não podemos reivindicar nada através dos nossos governos, ou seja, o que significa nós não temos governo. Os países árabes, nós não temos alguém que nos governa nos países árabes, nós estamos desgovernados. Enfim, essa é a reflexão que eu quis fazer para lembrar sobre o que acontece hoje. Dei alguns exemplos para você analisar, irmão, irmã, que o que acontece hoje, nesse novo episódio, tem essa exclusividade. Eles não querem que tenhamos ainda orgulho e que ainda reivindiquemos os nossos direitos e que falemos sobre a causa da Palestina, sobre a verdade da nossa religião, a justiça que nós carregamos, o que temos para oferecer para o mundo de orientação. Não querem isso. Não querem isso, por isso irão, ou querem, não irão conseguir, mas querem dizimar, acabar com a faixa de Gaza, que é um reduto onde ainda é lembrada a justiça que nós tanto almejamos.